Hoje eu estou vendo muita gente nova aqui, então espero que o tema que eu escolhi para hoje venha de contento com essa gente nova, porque normalmente a norma das palestras de segunda-feira, elas são para acolher, para alentar, sabe? Um alento, um abraço espiritual. Mas como hoje é o primeiro dia e eu me inspirei num trabalho que veio aqui como sistemático, como aula do Espiritismo, eu resolvi fazer esse trabalho hoje com vocês, que é uma leitura comentada, mas ao mesmo tempo já nos preparando para aquilo que a gente vai abraçar, ou está abraçando, ou está acreditando, que é o Espiritismo, certo? Muito bem. Eu tive, algumas pessoas me perguntam às vezes, mas qual é a tua religião? Eles me perguntam, vira e mexe me perguntam, qual é a sua religião? E eu fico até sem graça. Primeiro, porque o conceito de religião tem que ser bem explicado. E eu resolvi explicar isso hoje, para deixar bem claro, né? Porque nós temos que cuidar das palavras. Cada palavra que a gente emite, ela tem um peso, ela tem um DNA, ela tem um poder, certo? E tem uma frase aqui do Aristóteles que diz assim: o conhecimento se adquire. Óbvio, né? A gente vai lá, estuda para passar de ano, primário, ginásio, depois faculdade. Então, conhecimento se adquire e a virtude se exercita. O que é virtude? É colocar aquele conhecimento para se comunicar. Para se comunicar mesmo, a palavra é comunicar. Porque vocês sabem que dentro dos reinos animal, vegetal, nós, huminal, somos os únicos que falam. Somos os únicos animais que falam. Ora, então temos que tomar muito cuidado com a nossa fala. Muito bem. Então, o que eu quero falar hoje é sobre esse tema de conceito do espiritismo. Primeiro porque o termo espiritismo, vocês sabiam que o termo espiritismo foi cunhado, foi inventado, vamos dizer assim, por Allan Kardec? Não tinha, há quase 200 anos atrás, essa palavra não existia. Ela existe a partir da doutrina espírita. Então, cada palavra tem o espiritualismo, tem espiritismo, tem o espírita. Cada palavra dessa tem um conceito. Então, vamos ver. Olha, o vocábulo espiritual, espiritualista e espiritualismo, cada um tem uma função. Quem acredita haver em si alguma coisa mais do que a matéria, ele é espiritualista. Então, por exemplo, religião católico, apostólico, romano, ele é espiritualista. Por quê? Porque ele acredita que tem alguma coisa além da matéria, tem uma alma, né? Vai para o céu, para o purgatório, para o inferno, não sei, mas eles sabem que tem alguma coisa além da matéria. Então, todos que acreditam nisso são espiritualistas. E por que nós somos espíritas, apesar de sermos espiritualistas? A gente acredita na reencarnação. Ponto. Então, nós temos algumas coisas que nos diferem dos outros. A reencarnação é uma delas. Não são todas as filosofias, os seguidores de uma doutrina que pensam em reencarnação. Muito bem. Outra coisa,
Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio a relação do mundo material com os espíritos, que é o mundo invisível. Então, espiritismo é isso. Nós podemos ser espiritualistas e podemos ser espiritualistas e espíritas ao mesmo tempo. Muito bem. O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O que quer dizer isso? Doutrina significa que tem umas normas, né, para serem consideradas. Então, uma doutrina. E doutrina é um conjunto de princípios. E esses princípios vêm da ciência. Não são princípios assim aleatórios. Olha, você tem que acreditar, você tem que... Não. O espiritismo veio no século XIX para o século XX junto com a ciência que estava explodindo. Então, o Allan Kardec se uniu à ciência para formar uma doutrina. Por isso que ele diz que é ciência e filosofia. Como ciência, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais, presta bem atenção nessa palavra, consequências morais. Consequências morais que dão vida a essas relações. Porque todo o nosso comportamento, ele é moral. Se eu faço qualquer coisa ao meu semelhante, estou praticando alguma coisa, ou que é bom, ou que é ruim, ou que é mais ou menos, é uma verdade, é uma mentira. Enfim, os comportamentos humanos partem de uma relação moral. E a parte moral, a gente só adquire aos poucos, à medida que a gente cresce em entendimento. Se a gente não entende, a gente, por exemplo, tô pensando aqui, você pega uma criança de 5 anos, passa no supermercado, não sei se vocês já tiveram essa experiência, ela pega uma bala, um chocolate, mas ela já sabe que a mãe já falou não pega, ela pega e esconde, porque a mãe falou que não, mas ela não tem ideia, ela não sabe o que é pegar e não pagar. Aí ela faz, até quando ela tiver uma idade para entender. Agora, se um jovem de 15, 20 anos faz isso, já não é moralmente aceito. Então, a parte moral, ela é uma conquista que a gente vai obtendo à medida que a nossa consciência cresce e a nossa inteligência também, pela experiência. E aí é por isso que é filosofia. Porque a filosofia fala assim, mas tá certo ou se tá errado? Vale a pena ou não vale a pena? Faço ou não faço? É a moral que vai resolver. Mas a filosofia questiona. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo assinala o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Ele mostra não mais uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas da natureza. Então, até a época do Espiritismo, que não é há muito tempo atrás, o sobrenatural falava alto. E por isso que as religiões vieram para frear o comportamento humano. Como? De uma forma de impor o medo nas pessoas. Porque o sobrenatural estava aí, porque não sei o quê. E aí o pessoal acreditava no sobrenatural
E ficava com medo mesmo. E não fazia por medo e não por consciência. Que é totalmente diferente uma coisa da outra. Então, a ciência, aqui eu vou falar um pouco da ciência. A ciência propriamente dita tem por objetivo o estudo das leis do princípio material e, especialmente, o espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, então a ciência vai trabalhar como é que a matéria se organiza, como é que apareceu, como que se desenvolve, e essa observação científica. E o espiritismo vai trabalhar o espiritual, o que é uma alma, o que é um espírito, para onde vai, essas coisas. Só que aí tem que aliar os dois, porque não pode ser sobrenatural, não pode ser uma fantasia. Então, calcado na ciência, o espiritismo se desenvolve. Essa é a beleza do espiritismo. Então, quando a gente fala leis dos princípios espirituais, nós estamos falando do princípio último, que é a força da natureza. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente, como eu estava falando, e se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis materiais. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio de comprovação. Então, o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é o que veio primeiro, que fere os sentidos. E depois vem o que fere, vamos dizer assim, a nossa inteligência. Então, se alguém me dá um beliscão, quem está sentindo é meu corpo, a matéria. Mas se alguém me xinga assim, de sopetão, qualquer coisa, quem vai sentir é a minha alma. Então, são duas coisas. Bom, e aí, isso é para dizer o que é o espiritismo. Então, nós estamos vendo que é ciência e filosofia. Mas nós costumamos dizer que o espiritismo tem seu tríplice aspecto. Qual que é o tríplice aspecto? Vocês já ouviram falar, principalmente os novos aqui? Ciência. Vamos pegar, vamos mexer na ferida, né? Porque assim, a gente tem que se esclarecer, não é? O que você acha? A gente não tem que se esclarecer? Então é isso, porque é assim, 90% das pessoas vão falar ciência, filosofia e religião. Ponto. E muitas vezes, quando eu faço palestra, eu não falo ciência e filosofia, eu falo ciência, filosofia e moral. E as pessoas me indagam, me perguntam por quê, né? Não é religião? E é por isso que muitas vezes me perguntam, qual é a sua religião? Então, veja bem, a palavra religião, ela tem um sentido. Qual que é, gente? O que é religião? É religar. A tradução da palavra religare, do latim, tudo bem. Mas ela tem com o tempo, ela foi adquirindo uma conotação totalmente diferente de religare, que também é uma questão, porque se você vai se religar a Deus, significa que você não era, ou era e deixou de ser, sei lá. Mas, enfim. Mas a palavra religião, ela tem uma conotação forte de rituais. Ela tem conotação forte de você seguir uma fé, não uma fé raciocinada, mas uma fé que se coloca. Religião tem uma postura de acreditar e não de entender pela razão. Então, a palavra religião
Nós vamos ler aqui o texto que o Allan Kardec colocou, que mostra bem isso, com palavras muito mais bem feitas, bem colocadas. Eu estou aqui resumindo. Então, vamos para o texto do Allan Kardec. Ele diz assim: o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos. Olha a palavra, efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista. Por exemplo, budismo. Budismo ela não é uma religião também, não é? Ela é uma doutrina espiritualista. Então, de efeitos religiosos. Por quê? Porque ele está trabalhando o comportamento, a moral. Então, de novo, o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais em toda religião. Então, toda religião tem a moral. Deus, tem os fundamentos todas iguais, todas querem saber o que é Deus, todas querem saber o que é alma, todas querem saber o que é vida futura. Mas não é uma religião constituída, o Espiritismo, visto que não tem culto, nem rito, nem templos entre seus adeptos. Nenhum deles recebeu o título de sacerdote, ou de sumo sacerdote, ou disso ou daquilo. Ora, religião é isso. Religião tem ritual, religião tem culto, religião tem isso, tem lá. Como nós não fazemos isso, o que a gente faz de verdade? A gente tenta entender as coisas. Porque nós somos seres inteligentes da criação. Nós temos uma centelha divina. E nós temos que honrar essa centelha divina. Como? Primeiro princípio da doutrina espírita. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ora, se ele é a inteligência suprema e eu tenho a centelha dessa inteligência suprema, eu tenho que honrar o quê? A centelha suprema, que é a inteligência. É uma lógica, não é? Então é isso. Eu tenho que entender por que eu erro, por exemplo. Por que eu perco a paciência. Por que, enfim, eu preciso saber. Será que eu sou tão inferior, tão assim, que eu erro porque eu quero? Como é que é a história? Então, o Espiritismo esclarece que nós nascemos simples, ignorantes, ou seja, você pode errar, mas não pode errar 2, 3, 4, 5 vezes. Horas. Tem que errar para aprender. Aprendeu, pronto. Já deu um passo nessa evolução. É mais ou menos isso. E outra frase do Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Ele fala assim: o Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhes confere também um caráter científico. O caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que faz do homem, sobretudo o espírito, né, o espírito do homem desencarnado, porque tem uma diferença entre quando eu leio alguma coisa no Livro dos Espíritos, quando eu leio a alma, eu estou me referindo ao ser encarnado. Quando eu leio espírito, Allan Kardec está se referindo ao espírito desencarnado. Porque ele não coloca toda hora espírito encarnado, espírito desencarnado, Não, ele fala alma, porque é o encarnado. O espírito, porque é o desencarnado. Percebe? Então, as nossas leituras têm que
E tem espírito com letra maiúscula e o espírito com letra minúscula. Tem, mas aí não é para dizer também isso, pode. O caráter filosófico do espiritismo está, portanto, no estudo que faz do homem, sobretudo o espírito, com letra maiúscula, de seus problemas, de suas origens, de sua destinação, enfim. Então, nós mostramos duas partes, onde ele fala que é filosofia, onde ele fala que é ciência. Muito bem. Falando em tríplice aspecto, aí o que acontece? Vou ler aqui para ficar mais verdadeiro. O tríplice aspecto da doutrina espírita ressalta da própria conceituação de que Allan Kardec, conforme citação feita no roteiro anterior, do número 2. Esse roteiro é porque aqui, onde eu estou lendo, tem as referências de onde foi tirado esses trechos. Mas eu estou falando, abre aspas, fecha aspas. Então, primeiro, o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações, como eu te falei, comportamento, relações entre as pessoas, que se estabelecem entre nós, e os espíritos como filosofia. Ele compreende todas as consequências morais que dimanam dessa mesma relação. Então, as consequências morais desse comportamento das pessoas, porque, veja bem, tem uma lei que é a lei da sociedade. A lei da sociedade é uma lei universal, ou seja, todo ser humano tem que viver junto com as pessoas. Ele não vai viver isolado, nós precisamos um dos outros. Então, se a lei da sociedade nos obriga a viver em grupo, em família, em culturas e papapá, significa que vai ter consequências. Uma hora eu vou falar de um jeito, o outro vai se ofender, um outro vai olhar torto, aí sabe aquelas confusões que a gente não entende de onde veio e para onde vai? Então, neste momento, é a parte moral que está falando. Como que eu aprendi? O que me disseram quando eu era criança ou que era jovem? Será que o que eu aprendi quando eu tinha 20 anos está valendo agora que eu tenho 40? São questões. O espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes. Primeiro, os que creem nas manifestações, nós já falamos. 2, os que percebem as consequências morais. E 3, os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Então, quando Allan Kardec está falando que os que percebem a moral, ele não está falando quem segue uma religião. Porque para a gente aprender alguma coisa na vida, a gente tem que viver. Não tem como aprender sem viver. É como Aristóteles falou. Se pratica. Você tem uma consciência, a consciência vai te falar mais alto. Você não vai ter sossego enquanto você não consertar o que você fez de errado. Errado para você, não para o outro. Certo? Então, eu vou falar um pouco do aspecto filosófico, só para a gente falar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver o que... Enfim, quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber o como e o porquê das coisas,
dos fatos e dos acontecimentos, nasce nele a filosofia. É espiritualista. Se ele é espírita, melhor ainda. Mas nasce nele a filosofia espiritualista. Ele quer saber. Então, quando você procura alguma coisa e você percebe que aquilo te faz bem, pronto, segue. Mas pode ser que chegue uma hora e não te faz bem. Vai, procura entender a cabeça do outro. Como é que o outro, né? Faz as tuas investigações, procura entender como é que... Por que alguém está um pouco mais tranquilo, mais equilibrado? O que aquela pessoa faz? Do que ela entende? Como é que ela acredita? E a gente vai comparando e vai se modificando, porque a pessoa que nasce, cresce e morre igual, o que vocês acham? Evoluiu? Não dá. Aquele provérbio, pau que nasce torto, morre torto, é errado. Quer dizer, se morre torto, está errado. Torto, Lógico, não fez nada. Ele precisa aprender, ele precisa entender as outras coisas. O mundo é tão diversificado, é tão rico, tantas possibilidades, que é muito pouco a gente ficar assim, num quadrado. A gente tem que encontrar respostas para as nossas angústias, para os nossos sofrimentos. Nós temos, existe resposta para tudo. Então, o caráter filosófico do espiritismo está, portanto, no estudo que faz do homem e, sobretudo, do espírito, né? Da sua origem, destinação, o que é Deus, ele quer saber como é que é a morte, né? Por que eu vivo? Por que eu nasci? Isso no espiritismo é tão bonito, gente, que eu espero que aos poucos isso esclareça, principalmente para os novos, porque tem resposta para tudo isso. E respostas inteligentes, coerentes, com a ciência, que é hoje muito forte nas suas revelações, e para a nossa capacidade de entender. Aí a gente aquieta, porque a pior coisa do mundo é você achar que é uma coisa e não é. Aí eu acho que é. Bom, aí você fica a dúvida, corrói. É claro também, desculpa, que o espiritismo não é a última palavra, assim como a ciência não é a última palavra, ninguém é a última palavra. Todos estamos evoluindo, todos os setores, né? Nós estamos num mundo de expiação e prova, não podemos exigir o entendimento absoluto. Mas para encontrar um equilíbrio nós já temos, né? Aspecto religioso, vamos lá. Allan Kardec falando. O espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentadas sobre Deus, mas não é palavras dele, mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e nem adeptos desse outro tipo de sacerdócio. Então, isso ele falou na abertura da sessão anual comemorativa dos mortos na Sociedade de Paris. Então, tem um livro que chama Revista Espírita, onde a gente lê esse trecho. Oi? Tem, né? Toda a coleção. Que bom. Quantos mesmo, Kardec? 12? Não lembrava do número
São 12 revistas da qual ele, depois que ele elaborou a doutrina, ele foi escrevendo para esclarecer na hora que ele fazia as palestras e tudo mais. Então, o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é consciencialmente moral. Ele que está falando, estou lendo o que ele disse, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, não somente o fato dos compromissos materiais. Então, ele está dizendo aqui que religião é quando duas pessoas se entendem. Se duas pessoas se entendem, ali existe uma religiosidade. Sabe? É de cabeça. Então, agora, se nós estamos aqui em comunhão de pensamento, se nós todos estamos seguindo um texto e estamos, como é que se diz, aceitando esse texto como uma coisa coerente, nós estamos em comunhão, nós estamos em religião, em religiosidade. Então, a palavra religião, para nós espíritas, não é a mesma para eles, que seguem uma religião. Isso está claro? Então, se vocês ouvirem alguém falando que é religião, deixa passar, mas você já sabe do que nós estamos falando. Os laços estabelecidos por uma religião, seja qual for o objetivo, liga corações, lembrem-se, liga pensamento, aspirações. O efeito desse laço moral, que é o pensamento, acreditar nas mesmas coisas, é de estabelecer entre os que se unem uma consequência de comunhão de vistas, de sentimentos de fraternidade, solidariedade, indulgência e benevolências mútuas. Pronto. Isso é religião. E por isso, às vezes a gente usa a palavra religião, mas o espiritismo não é religião, é uma filosofia. Por quê? Porque ela vai indagar sempre, ela vai perguntar sempre. À medida que a ciência descobre alguma coisa, o espiritismo está caminhando junto. Puxa, reparem a tecnologia como mudou, tudo mudou em 10 anos. Isso traz novas verdades, nova forma de pensar, nova forma de enxergar o mundo. Então, mais uma vez, eles falam assim, por que então declaramos que o espiritismo não é uma religião? Perguntaram para ele. De novo ele responde, em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável das de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Então, se o espiritismo se dissesse uma religião, o público não viria aí mais que uma nova edição, uma variante, e se quiser, dos princípios absolutos em matérias de fé. Fé que não é raciocinada. Então, veja bem, se a gente se autodenominar religião, os que estão entrando, os que estão conhecendo a doutrina espírita, vão considerar que é a mesma coisa. Vai levar tempo até entender que não é. Percebe? Porque ele diz assim, seria uma nova edição, uma variante, e se quiser, dos princípios absolutos da fé, ou seja, da fé cega. Acredite, ponto, não tem explicação. Vai lá, sei lá, faz o jejum, ou faz a reza, faz o terço, ou sei lá o quê. Acho que seria um pouco da ciência separar esse dogma da religião clássica para
filosofia espírita, né? Isso. Ele separa o inquestionável das outras religiões cristãs Isso. e põe um benefício da dúvida. O benefício, olha que lindo, o benefício da dúvida, isso não. Isso é um pouco do Kardec, cientista. Benefício da dúvida é perfeito, porque se eu não tenho dúvida, eu fico com a fé cega. Então, a fé raciocinada é sempre estar questionando, mas e se for assim, se for assim, né? Comparativo. E aí você cresce. Perfeito. Eu nunca tinha visto você aqui. Você é novo? É? Que bom. Foi um tema bom para você? Com certeza. Ótimo. Ótimo, um bom depoimento para mim, então. Bom, então, eu vou parar por aqui, apesar de faltar ainda 5, 10 minutos, mas se vocês tiverem alguma questão para me perguntar, a gente relaciona isso. O que vocês acham? Né? Então, hoje nós falamos o que é o Espiritismo, qual o seu tríplice aspecto, né? E por que a gente se diferencia. E você falou do cristão, e o Espiritismo é cristão, ou seja, ele parte, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que parte das experiências de Jesus Cristo. Quer dizer, nós temos, mas isso não quer dizer que é religião, né? A gente se for pensar bem, muitas vertentes são cristãs também. E a partir disso também existem as suas diferenças. E as variações dessas diferenças é porque nós somos seres humanos, cada cabeça uma sentença, gente. Tem muita coisa para se pensar. E o bonito do trabalho nosso quanto ser humano é descobrir tudo isso. É descobrir. Nós somos... Eu fico pensando, né, quando eu fico filosofando, eu considero que o ser humano tem que ser assim, uma função como o pesquisador. Essa é a nossa função, fazer pesquisa de nós mesmos o tempo todo. O tempo todo. Por que é assim? Por que tal coisa bate de frente comigo? Por que tal coisas eu não lido bem? Como é que funciona? Eu preciso me entender. Conheça-te a ti mesmo. E só fazendo uma pesquisa, senão não vai dar. Vai ser tudo informações, tudo jogado na nossa cabeça, tudo na teoria e na prática não tem nada. Porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. E o ser humano, para crescer, evoluir, precisa de muita prática. Muita prática. Então, eu acho assim, se uma pessoa chegar numa certa idade e falar, nossa, quanta coisa que eu fiz, quanta coisa que eu errei, nossa, minha vida é isso. Tudo bem, e hoje você está bem? Nossa, então foi a melhor, é muito mais rico do que aquela pessoa que, sabe, é muito mais rico errar e acertar. Você tem mais autoridade para falar, para dar seu exemplo na vida, porque a gente vive observando os outros, né? Por isso que a gente está em sociedade, então a gente precisa, nossa, mas e como é que você fez para resolver? Como é que você, né? E vamos pela observação, pela troca, pela irmandade, de cabeça. E aí, por isso que às vezes a gente se dá bem com uma pessoa, mais do que com outra, é tudo cabeça. É cabeça. Não tem jeito. Então nós temos que procurar nossos pares mesmo.
Certo? Alguma pergunta? Talvez eu tenha mais. Ah, que bom. O Espiritismo ele seria uma revisão fundamentalista do cristianismo clássico, por isso o Kardec diz que ele é uma filosofia e não uma religião em si? Sim. Sim. Não, Exato. talvez não fundamentalista. Depende do que seria o fundamentalista aí, né? No caso, eu entendi como assim, a função de Jesus que fundou o cristianismo. Então, nós seguimos isso. O que você quis dizer com fundamentalista? Justamente possui um fundamento com base no que Jesus diz, não que o próprio catolicismo teve de interpretação. Ah, tá. Então, porque aí é que tá, existe uma diferença entre... Mas não fixo nem rígido. O pensamento evolui Sim, com a gente, né? sim. Então, o entendimento também tem que mudar. Sim, mas veja bem, todos nós precisamos de uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, eu, quanto pesquisadora, quanto estudiosa, eu posso estudar várias frentes religiosas ou vários caminhos, né? Mas eu tenho um que é a minha linha. Entendeu? Então, por exemplo, o católico apostólico romano é uma religião que também usa o cristianismo. Mas outras que usam o cristianismo não são a religião católica apostólica romana. Então, se nesse caso, o fundamentalismo, eu traduzi dessa forma. Né? Muito bom, muito bom. E a turma de cá? Não tem nenhuma pergunta? Meu Deus! Então, mais assim... Mas acharam interessante? Oi? Espiritismo não é religião porque não tem tempo? É porque não tem um ritual, você não precisa ajoelhar, você não precisa acender vela, você não precisa rezar o terço, você não precisa ir domingo na missa, você não precisa confessar, tudo isso é ritual. E esse local que nós estamos aqui no mesmo tempo? Não, nesse sentido não. É um local para a gente se encontrar e poder conversar. Certo? Mas a gente pode Nesse dizer sentido. também, né, para ficar um pouquinho mais fácil, entende-se por religião também, toda doutrina ou filosofia que liga a criatura ao Criador, né? Independentemente de tudo. Então é uma coisa mais fácil para a gente entender. Então, refere-se a esse termo religião, né? Algumas pessoas que entendem que é tudo aquilo, né, doutrina, filosofia, que liga a criatura ao Criador. Então, né? isso foi falado, o jeito que você falou está certo, mas a palavra correta é espiritualista. Todos que estão atrás disso que você falou é um espiritualista. Ele está atrás do seu Criador. Mesmo porque, né, os espíritos trouxeram primeira revelação Moisés, não falaram primeira religião Moisés, né? Segunda revelação Jesus, né? E a terceira revelação é o Consolador Prometido. Nunca se referiu a trazer religião para o planeta Terra, né? Bom, não sei, não vou entrar, mas Foi considerado a terceira revelação. porque o Espiritismo também é uma revelação, né? É o Consolador Prometido, está aí também. Nessa relação que ela falou do templo, né? Porque todo mundo fala, mas a gente se junta aqui e tal. Sim. Isso não é uma igreja, né? Mas, o que eu entendo como religião ou templo é um local que se reúne, mas que tem hierarquia. Tem o Papa com os bispos, não sei quem, não sei Também quem. é ritual. É uma igreja no sentido de egrégora. É ritual. Agora a gente chega uma bocojó
gente, fala boa noite, dá boas-vindas, e está aberta a sessão. Porque o que a gente quer é desenvolver o raciocínio. E às vezes concorda, às vezes não concorda, uma vez vai estudar, enfim. Né? Aqui, acho que o Espiritismo, a coisa mais importante para mim é a liberdade que ele dá para nós. É a liberdade. Você não é pecador, isso é uma liberdade, porque... Diga. Você ia falar, Kardec? Não. Então é isso. Eu acho interessante, aqui não tem televisão, a lei que está no Congresso lá, eu queria taxar os bichos, porque não tem bicho, não. Bom, então é isso, gente. Espero que todos nós tenhamos crescido um pouquinho na nossa condição de racionalidade.